Política, com Rosiane Carvalho. Muito bem, é hora da gente falar sobre política agora. A gente inicia aqui a nossa conversa com a Rosiane Carvalho, que está conectada conosco. Rosiane Carvalho, muito bom dia para você. Bem-vinda aqui à Band News Difusora mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Bom dia para os ouvintes da Band News também. Muito bom dia para você, Rose. E a gente segue falando aqui na nossa parte política. Como a gente tem até um pouco mais de tranquilidade em relação aos bastidores da política em si, a gente vem abordando bastante a questão da pandemia, né, Rose? Nós trouxemos dados importantíssimos ontem, que hoje é destaque, inclusive, nacionalmente, com reportagem sua, assinada por você na Folha de São Paulo. E a gente continua tratando desse surto, dessa terceira onda de Covid-19. O que você traz para a gente, hein, Rose? Sim, a gente falou ontem, já adiantou, sobre o aumento do número de ocupação de leitos em função dessa explosão de casos e que tem uma tendência de aumento, ela segue a tendência de aumento até exposta pelo boletim que foi trazido ontem pela FVS. E essa explosão de aumentos de casos de infectados tem representado um aumento também de ocupação de leitos, tanto clínicos quanto de UTI. A gente precisa estar atento a isso, até para que as pessoas não banalizem, como já banalizaram tantas vezes nesta cidade, a infecção, né? A possibilidade de se infeccionar. Inclusive, ontem apareceu uma matéria impressionante, né, na imprensa toda, eu li no Globo, de uma cantora, agora eu não me recordo o país, você deve saber aí também, deve ter acompanhado o assunto, que ela se infectou propositalmente. Uma cantora da República Tcheca, Rose, que se infectou propositalmente para não precisar tomar vacina, né? Para ter os anticorpos e poder circular. E morreu. A legislação do país dela parece que permite esse tipo de imunidade para circulação, ao contrário de outros locais, estão exigindo a carteira de vacinação. E morreu. Então, assim, é uma coisa louca, né? É impressionante o quanto as pessoas estão interpretando ainda, né, neste momento, muito mal a pandemia, né? Elas não aceitam, elas querem ouvir palavras que amenizem, né, que de repente tirem a gente do contexto que nós vivemos. Ninguém aqui é a favor de pânico. Pânico não resolve nada em momento nenhum, nem em momento de calmaria, nem em momento de pressão e de crise. As pessoas precisam ter calma e saber administrar bem as informações e lidar com a realidade da vida, inclusive lidar aqui em Manaus com a realidade que o sistema de saúde não é bom em momento algum. Se vocês que estão me ouvindo aceitarem esta realidade, vocês se preocuparão mais com a saúde para evitar adoecer e precisar do sistema de saúde em qualquer momento. Não é só em momento que está lotado, não. Em qualquer momento. As pessoas têm dificuldade, mas parece que a ficha não cai, né, dessa questão da pandemia. Então, o pânico geralmente acomete as pessoas que negam a realidade e, de repente, são defrontadas com os piores cenários. Eu tenho a impressão que é isso que acontece, a perturbação pela informação, que é o que as pessoas interpretam como pânico, e costumam atribuir ou à imprensa ou a especialistas que têm segurança e análise dos dados muito além do senso comum, né, daquele que não sabe o que fala, pega um número isolado e dá diagnósticos que muitas vezes já durante a pandemia aqui em Manaus foram desmentidos. Você sabe quantas pessoas anunciaram o fim da pandemia em setembro de 2020 e aconteceu o que aconteceu nessa cidade. Bom, retomando, vamos lá. O boletim confirmou essa tendência novamente de aumento. Ontem você colocou agora há pouco na abertura do jornal, infecção de quase 5 mil pessoas. Esse pico de infecção, Rafael, foi registrado lá na segunda onda. Assim, o pico de infecção foram 5 mil e poucas pessoas, exatamente mais ou menos neste período. Se eu não me engano, no dia de hoje, dia 19 ou dia 20 de janeiro, houve um pico de infecção de 5 mil pessoas no mesmo dia, registros oficiais, como você colocou, os diagnosticados, porque é uma série de pessoas que não fazem teste, né, que inclusive está tendo dificuldade a esses testes. Então, nós estamos neste pico de infecção, nesse boom de infecção. Mais uma vez, todo mundo consegue constatar, logicamente, os especialistas também estão colocando isso, o próprio governo do Amazonas, a prefeitura, a importância da vacinação, o quanto ela tem segurado a gravidade que nós, evitado que a gente passe, todos nós, pela experiência terrível, a pior experiência das nossas vidas que nós vivemos no ano passado, que foi aquela explosão de mortes, né? Aquele colapso que foi a coisa terrível e que aconteceu também na primeira onda, né?
E eu acho que, de certa maneira, como a gente viveu 2 colapsos, Rafael, a impressão que eu tenho é que as pessoas, elas mudaram um pouco aqui o conceito de gravidade, do que é grave. Só vai ser grave se tiver cadáver do lado de paciente, é isso? Só vai ser grave se as pessoas estiverem morrendo sem na frente do hospital, sem leito. Só vai ser grave se tiverem enterros em valas coletivas. E as pessoas vão alterando o sentido das palavras, o sentido da situação e minimizando o quadro atual. De fato, nós não temos explosão de morte, graças a Deus e a vacina. Isso não significa que o quadro é menos preocupante e mereça menos da nossa atenção ou menos da nossa também colaboração. Tanto cada um da sua forma de informar ou de evitar adoecer, evitar se infectar, sabe? Aderir às normas, os protocolos que sobrecarregue menos esse sistema de saúde, esses funcionários, né, que não aguentam mais e que também estão se infectando. E aí, Rafael, esse dado de mais de 5 mil novos casos também reflete o número de ocupação de leitos, né, de UTI de Covid. No dia anterior, eram 73 internados em UTI. Ontem já passou a 120, é um número grande, ele tem aumentado também numa proporção maior. O número de leitos clínicos ocupados também aumentou numa proporção maior, né, do dia anterior para ontem. Então, 271 na terça-feira e na quarta-feira foi para 345 pessoas internadas nesses leitos. Esses leitos, eles acabam, na quantidade de leitos que era oferecida no dia 1º de janeiro, aquilo ali já se dilatou. Ainda assim, eles trabalham, né, com uma taxa de ocupação alta. Eu vi matérias nacionais falando de taxa de ocupação em todos os estados, mostrando que aqui no Amazonas também aumentou. Acontece que o número de leitos oferecidos também vai aumentando. Eles vão acrescentando novos leitos a este sistema, numericamente, e indicando que essa taxa de ocupação ela está um pouco mais folgada. A gente teve aqui, Rose, você citou alguns números aí, desculpa te interromper, mas só para dar até mais munição para a gente falar, o último boletim da FVS dá conta de que 426 pacientes estão internados só em Manaus, e no interior são 70 pacientes internados, ou seja, em todo o Amazonas nós temos aí quase 500 pessoas internadas por causa da Covid-19. É um aumento bastante expressivo em relação ao que a gente já vinha noticiando, né? Há 2, 3 semanas a gente falava, temos aí 90 pacientes internados, e já era um sinal de alerta, porque chegava próximo dos 100. Agora a gente tem quase 500 em todo o estado, né? Sim, é importante também que a gente perceba que a coisa não é só abrir leito. Há muito tempo isso já tem se configurado como uma medida pouco eficiente, né? Ela chega num ponto, inclusive, que ela explode de ineficiência, como já aconteceu na primeira e na segunda onda. Tem um estudo que foi feito pela Fiocruz Amazonas, pela Universidade do Estado do Amazonas e pela Universidade Federal de Pelotas, Rafael. Eles analisaram dados da segunda onda, quando houve aqui a circulação da gama, né, e a abertura explosiva de leitos clínicos em Manaus. E aí eles chegaram à conclusão que esta questão de abertura explosiva de leitos clínicos, abriu muito leito clínico para atender as pessoas, que é necessário, porque muita gente adoece. Isso limitou recursos humanos que eram disponíveis no sistema e a qualidade da assistência oferecida, o que, para esses pesquisadores responsáveis por esse estudo, resultou num padrão de letalidade em UTIs de Manaus diferente dos indicadores hospitalares. Isso é numérico. Eles compararam indicadores de pessoas que morriam em diferentes faixas etárias e em diferentes momentos da pandemia em Manaus e em outras capitais. Os indicadores daqui são assustadoramente mais altos dessas mortes, entendeu? Então, assim, por óbvio, é possível a gente chegar à conclusão que uma grande quantidade de pessoas atendidas num sistema que em condições normais já não oferece a melhor dos serviços, significa que elas não serão atendidas com a mesma qualidade. E, portanto, né, não se trata de doenças, né? Esse tratamento não vai ser da mesma maneira. Esse é o grande problema, esse é a grande questão, talvez, que até hoje o Amazonas não tenha discutido, né? Inclusive de investir nesse sistema de saúde, investir na qualificação desses profissionais. Você sabe, isso foi discutido pouco, mas você sabe, algumas pessoas que estão ouvindo a gente também sabem,
que nem todo profissional que participou do processo de intubação de pessoas, por exemplo, na segunda onda, tinha qualificação, porque é uma especialidade que não tem tantos profissionais aqui no Amazonas. No entanto, eles precisavam fazer isso, que era a maneira que tinha de tentar salvar vidas. Imagino isso, a culpa não é deles. Mas por que isso não é discutido de forma a investir nesses profissionais, em vez de só sobrecarregá-los, né, com esses picos da doença? Investir, porque eles se qualifiquem para que tenha um retorno também no atendimento que seja feito a essa população. É tanta coisa que ainda precisava ser feita e que aí é que a gente chega à conclusão que não aprendemos, né? Aprendemos muito pouco. O sistema colapsou 2 vezes e nós aprendemos muito pouco na maneira de melhorar esse sistema e oferecer um serviço melhor à população. A própria população também, né, Rose? Infelizmente, vem mostrando que não aprendeu tanta coisa assim, né? Porque, infelizmente, a gente vê muitas contaminações por pessoas que não estão utilizando as máscaras, pessoas que relaxaram nas medidas de segurança, né? No próprio uso do álcool em gel, de se policiar, de não levar a mão ao rosto, né? Quando está na rua, de estar sem máscara em locais de aglomeração até, não só em locais abertos, mas eu já vi gente sem máscara em locais de aglomeração ali. Quando você cobra a pessoa para usar a máscara, claro que causa aquele constrangimento para a pessoa que ela às vezes coloca a máscara, mas tem gente que nem liga. Tipo, não, beleza, tá bom, não vou usar não. E aí complica, né? Porque aí aumenta a transmissão. Essa variante é terrível para isso, né? Eu estava lembrando de uma cena daquele filme Bird Box, eu não sei se eu estou pronunciando bem o nome do filme, mas, enfim, ele tem todo um enredo, uma narrativa Bird Box, né? Importante se questionar, mas a forma de não se contaminar com uma coisa que está contaminando toda a população, né, que comete suicídio, é vedar os olhos e não ter contato com aquela nuvem negra, enfim, é o enredo do filme. E aí algumas pessoas que são loucas, elas querem tirar a venda dos outros, né? Então, assim, quantas vezes, em vários momentos da pandemia, quem usa máscara foi constrangido por amigos, por colegas, por idólatras, por incautos, né? Para que essa máscara? Que exagero! Em todo momento da pandemia, a pandemia não acabou, mas aqui em Manaus, por diversas vezes, ela já foi decretado o fim. Então, assim, eu acho que é essa a forma de lidar, de banalizar. E quando chega num momento, assim, de crise, aí pronto, todo mundo fica agoniado, né? Todo mundo fica desesperado. É importante que as medidas continuem sendo respeitadas enquanto a OMS não decretar o fim desta pandemia. E que, paralelamente a isso, fora da crise, outras questões que demonstram a pressão desse sistema, a ineficiência desse sistema aqui, né, aqui na nossa área, no nosso estado, na nossa cidade, elas possam ser discutidas mais profundamente. Difícil de acreditar nisso quando a gente vê tanto silêncio, né, da classe política. Você falou aqui na abertura da coluna que a gente está dando um tempo na política porque está muito calmo. Não é assim. Está bem agitado nos bastidores, sim, porque eles estão agoniados, né, com a decisão de mudança de partido para disputar a eleição. A questão é que este problema, ele é tão grave, ele suplanta, né, a importância dos outros temas, que a gente tem sim que ocupar esse espaço, que é um espaço de política, mas que também trata a respeito de políticas públicas do interesse da população. A gente tem que ocupar esse espaço com essas informações.